Olá, eu vim fazer um pequeno vídeo para tentar demonstrar algumas razões porque existem tão poucas igrejas anteriores a Constantino. Essa questão que eu fui abordar, pesquisar para obter essas informações, não foi muito fácil. Várias questões dificultam essa questão dessa pesquisa, mas eu consegui fazer uma pequena pesquisa e trago para vocês algumas informações, algumas realidades, porque existem tão poucos registros, tanto arqueológicos como os documentais, que dão noção do que era a igreja antes de Constantino. No caso, eu estou em foco aqui a questão dos templos, porque existiam tão poucos templos anteriores a Constantino e registros históricos e arqueológicos também tão poucos. Então, o tema que eu vou abordar está aqui nesse primeiro slide, que é templos católicos anteriores a Constantino, alguns aspectos de edificações de igrejas católicas. Então vamos ao próximo slide. Porque poucos templos antes de Constantino? Uma das questões é essa aqui, ó. Os cristãos eram em torno de 2% da população do Império Romano. Alguns vão dizer que era um pouco mais. Ok, não tem problema, eu achei alguma variação nessa questão de quantidade de cristãos durante o início do cristianismo até o Edito de Constantino. Mas só que a variação não vai ser muito maior do que isso, e mesmo que fosse bem maior, esse pequeno número não favorecia que o número de igrejas fossem grandes. Outras questões é a perseguição, que eu vou abordar. Então, vários pontos, e esse é um deles. Pouco número de membros, de pessoas católicas durante esse período entre o nascimento do cristianismo e o Edito de Constantino, que deu uma maior liberdade, que depois a gente vai falar mais sobre isso. Então, essa pequena quantidade também desfavoreceu que existissem um número grande de igrejas anteriores a Constantino. Outro ponto é a própria relação de perseguição e destruição, tanto dos judeus, tanto do próprio Império Romano, e de uma forma até maior, não sei se eu dizer até maior, mas outro ponto também importante é o aparecimento do islamismo em 622, que não favoreceu, pelo contrário, desfavoreceu que existissem igrejas anteriores a Constantino. A gente tem que notar aqui que Constantino foi em 313, no caso o edito dele foi 313, e o islamismo nasce em 622, mas as igrejas anteriores a esse início do islamismo se perderam por várias razões, foram destruídas, transformadas em outras realidades como mesquitas. Então são vários pontos. O islamismo tem um ponto importante nessa questão. Vamos mais à frente. O próximo é a reforma das igrejas pelos próprios católicos, destruindo registros de igrejas mais antigas anteriores a Constantino. Então, a própria necessidade de reformar a igreja, de melhorar, não tão, digamos assim, o que eu vi, não ter um cuidado de permanecer ou guardar o registro arqueológico da igreja anterior. Imagina, a gente não está nos tempos atuais, hoje já não tem, em alguns países, principalmente no Brasil, uma cultura de guardar, de preservar nossa cultura arquitetônica. Então, quanto mais naquele tempo, essa necessidade não era visível de forma nenhuma. Ninguém imaginava que amanhã teria necessidade ou coisa parecida que se assemelhe para conservar registros arqueológicos, não destruir, não reformar de forma que destruísse a própria igreja antiga em prol de melhorar ela, em prol de aumentá-la, por N razões. Então, essa questão também desfavoreceu que essa característica arqueológica permanecesse para que hoje os arqueólogos e os especialistas na área pudessem datar essas igrejas e, de forma mais fácil, conseguir registros comprobatórios anteriores a Constantino. O próximo ponto é: os arqueólogos são levados a datar após Constantino. Se o edito de Constantino, quer dizer, a liberdade ao culto cristão,
dado pelo imperador favoreceu. Então, geralmente, os arqueólogos são levados a crer que aquela igreja, mesmo ele tendo controle da igreja antiga, seja depois de Constantino. Várias questões favorecem. Então, acaba sendo levado a crer por essa característica da perseguição anterior a Constantino. Então, outros pontos desfavorecem. Tem um exemplo de uma igreja que a gente, na hora que eu passar, vou citar, que ela foi datada muito mais à frente, quando na verdade ela era muito mais antiga. Mas vamos seguir em frente. Outro plano da transformação de igrejas em mesquita, redução da população cristã nos lugares mais antigos do cristianismo, reduzindo assim o interesse e a conservação de igrejas antiguíssimas antes de Constantino. Os locais de início do cristianismo, locais falando no sentido geográfico, eles teve o avanço do islamismo sobre essas áreas. Então, teoricamente, se eu tenho o início do cristianismo em um local, e é o local mais antigo, como Israel, por exemplo, norte da África, ok? Turquia, e todos esses locais são locais mais antigos, teoricamente locais que teriam igrejas mais antigas. Com o avanço do islamismo sobre essas áreas, não se conservou, se destruiu, se transformou essas igrejas em mesquitas, por exemplo. E a gente vai ver alguns exemplos mais à frente, que isso é uma verdade. Então, tudo isso desfavorece uma datação, uma precisão na datação do conhecimento e tudo mais, referente a igrejas anteriores a Constantino. Esse é um ponto muito importante para a gente entender porque existem tão poucas igrejas anteriores a Constantino. Vamos ao próximo slide. Transformação das igrejas em mesquitas. E eu quis dar esse exemplo aqui para vocês verem de forma concreta. Essa igreja é a igreja de Santa Sofia, que fica na Turquia, em Istambul. Antigamente se chamava Constantinopla. Essa igreja, que estava lá na área da igreja ortodoxa, na verdade, que anterior a 1054 era uma igreja só, a igreja católica e ortodoxa era uma só. Então essa igreja foi transformada em uma mesquita. Na verdade, naquela área ela ficou preservada por muito tempo, até que em 1400, se eu não me engano, 1453, os turcos otomanos, que no caso eram islâmicos, eles conseguiram conquistar aquela área de lá, transformaram a igreja de Santa Sofia em uma mesquita. Então, isso é só um exemplo da transformação de igrejas ou destruição delas. Não achei só essa, achei outras também. Não foi isso. São poucos exemplos, são vários exemplos que eu encontrei de igrejas transformadas em mesquitas. Então, tudo isso não ajuda, não favorece. Como eu já falei, locais que eram antigos, início do cristianismo começou por lá. Então, teoricamente, mais do que teórico, com grande certeza do que estou falando, é uma área que existem igrejas mais antigas, então isso não favorece que existam igrejas anteriores a Constantino, ok? Vou dar um exemplo agora atual. Essa ruína que você vê aqui à direita é de uma igreja descoberta na Turquia, e com detalhe, a Turquia é um dos países de religião islâmica mais ocidentalizados, digamos que eles são tem um maior respeito, vamos colocar assim. Só que mesmo assim, essas ruínas aí já não existem mais. Uma boa parte dessas ruínas foram destruídas para a construção de duas realidades, uma mesquita e um monumento. E aí? Então, eles não têm, ou pelo menos a questão de respeito não é a questão de conservação dos locais cristãos. Então, se achou essa igreja em 2007, se eu não estou errado, em 2013 foi feita uma mesquita nesse local, destruindo todo o registro arqueológico aí. Essa igreja foi datada em torno do ano 400, mas quem sabe ela é anterior ainda a isso, mas como é que a gente vai saber mais? A igreja foi destruída, uma parte, me parece, pelo que eu li, foi conservado, foi jogado um tipo de material para preservar o local, mas fica aí o registro, tanto na época lá da Santa Sofia, quanto atualmente, não se há esse cuidado, esse
para os locais que eram cristãos dos países que são de origem ou de característica muçulmana. Então, tudo isso desfavorece, entre outras razões que eu não foi do meu conhecimento, que tenham igrejas anteriores a Constantino. Então, vamos para o próximo slide. Aqui eu vou dar uma demonstração para vocês entenderem aquilo que eu estou falando do avanço islâmico sobre essas áreas. Do lado de esquerda aqui você vê de azul, azul escuro e azul claro. O azul escuro são áreas do cristianismo antes de Constantino. Então, do início do cristianismo até o Édito de Constantino. Ok? As partes azuis mais claras são um avanço após essa data, ali chegando perto ali do islamismo, da época do islamismo, 622. Vocês veem aqui à direita outro mapa, que aqui na verdade é o avanço do islamismo sobre as áreas antigas da igreja. Então vocês podem ver por aqui que, olha aqui, ó, essa área daqui é o que eu falei da antiga Império Bizantino. Ainda foi preservado por um bom tempo aqui o avanço árabe sobre essa área daqui. Mas você pode ver que o restante todo aqui são áreas que eram cristãs, consequentemente com templos cristãos, e essas áreas foram totalmente destruídas. As igrejas foram totalmente destruídas, ok? Então tudo isso desfavoreceu que existam igrejas antigas nessa área. Então vamos ao próximo slide. Então, eu falei sobre o Édito de Milão. Na verdade, foi uma forma de, ou melhor, o imperador, tanto Constantino como Licínio, deu liberdade ao culto, tanto pagão como cristão. Ok? Então, ele não favoreceu nenhum, digamos, favoreceu, claro, o cristianismo, mas não ele somente, também o culto pagão. Ele favoreceu que toda a realidade de divindade que fosse escolha do povo fosse exercida pelo povo sem nenhum tipo de perseguição. Mas no Édito tira esse pequeno recorte que está diretamente ligado aos cristãos. Daqui a gente vê que existiam igrejas anteriores a Constantino. Então vamos ler para a gente entender melhor. Outro sim, com referência aos cristãos, ampliando normas estabelecidas já sobre, detalhe, lugares de seus cultos, ou seja, as igrejas. É-nos grato ordenar pela presente que todos os que, presta atenção, compraram esses locais os restituam aos cristãos sem qualquer pretensão a pagamento às igrejas recebidas, como donativo e ou demais que antigamente pertenciam aos cristãos, devem ser devolvidas. O que ele está falando aqui em miúdos? Existiam igrejas anteriores a Constantino, anteriores ao Édito de Milão, que foram tomadas, foram saqueadas, foram roubadas, foram desapropriadas, que elas teriam que ser devolvidas. E o que é que está falando ali? Lugares de seus cultos. Em miúdos, igrejas, templos. Então, já o Édito de Milão já dá essa indicação, mais do que indicação, dá uma prova concreta que existiam igrejas anteriores a Constantino, que essas, por várias razões, inclusive essas também, de serem desapropriadas e outras questões a mais, não existiam, não tinham mais ou não estavam mais na posse de cristãos. Então, tudo desfavoreceu igrejas anteriores a Constantino. Torno a repetir, essa é mais uma delas. Aqui a gente vai abordar agora algumas igrejas que eu achei anteriores a Constantino. Essa aqui, antes de 293, em Acaba, Jordânia, que era a antiga Aila. E aqui são restos da igreja bem grande, porque eu achei na documentação referente a essa igreja, que essa área daí não foi um antigo prédio que foi transformado em igreja, não. Essa foi a primeira e razão única dessa construção desse prédio. Ela já foi feita para ser uma igreja. Então é uma área bem grande, diretamente feita para ser igreja.
e 293 é anterior a Constantino, ok? E a gente acha uma coisa, um detalhe a mais no Eusébio de Cesareia, o escritor que conta sobre a igreja, que ele vai falar assim, falando de Aila, no caso é Acaba, hoje mais antiga, Aila, a cidade no caso. Aila é na Palestina, na fronteira entre o deserto ao sul e ao Mar Vermelho, de onde eles navegam para o Egito e Índia. A 10ª legião romana é baseada lá. Eusébio de Cesareia, historiador da igreja do início do século IV. Então, essa área daí era uma área de grande, vamos falar de proporção cristã, comunidade forte, essa área daí. E um detalhe muito importante. Aila foi uma das áreas onde vieram os bispos, ou o bispo de Aila veio para o concílio de Nicéia em 425. Então, perdão, 325. Essa área, muito provavelmente para trazer um bispo de lá para o concílio, ele teria que ser um bispo ou uma área muito importante já naquela época. Repito, eu falei 425, é 325. Concílio de Nicéia. Vamos para a próxima. Essa aqui já do ano 230 e tem uma característica que eu vou falar mais à frente. Essa igreja foi dada um nome a ela de São Jorge. São Jorge é anterior, é depois no caso, mas essa igreja é de 230, é antes, muito antes de São Jorge. Foi dado esse nome posteriormente. Mas essa igreja foi datada de 230 em Riar, na Jordânia. Ela tem uma característica importante abaixo dela, que tem uma igreja abaixo dela mais antiga que ela, que a gente vai comentar mais à frente. Mas só essa igreja já demonstra, claro, tem outras imagens, eu peguei essa imagem como ilustração, que já existia igrejas tempos anteriores a Constantino. E aí 230 é bem antes de Constantino. Ok? Então, provavelmente nessa área tinha uma pequena liberdade, porque pelo que eu estudei, pelo que eu vi, embora o Império tivesse toda a questão da perseguição, algumas áreas os cristãos tinham uma certa liberdade. Então, era um pouco de mistura um pouco com a questão dos que mandavam naquela área, da questão política ali. Então, sempre se dava um jeitinho, se conseguia dar um certo tipo de paz para que pudesse ser tido culto. Claro, perseguição sempre à porta, mas se conseguia. E a Jordânia, esse local está bem, bem longe de Roma. Então, possibilitou essa questão desse florescimento dessa comunidade cristã lá. Próxima imagem. Essa imagem aí é do chão, onde um prisioneiro em Megido, ali perto de Megido, ali no presídio, foi fazer ampliação do prédio e achou algumas coisas estranhas no chão lá e foi chamado o pessoal responsável de Israel na questão de arqueologia e foi achado essa igreja antiga lá em Megido e já foi datada em torno de 229. Pode ser até mais anterior a esse ano, mas foi dado esse ano por característica de escrita que foram achadas lá e outras questões que conseguiram datar esse tempo de existência dessa igreja. Próximo. 220, Duro Europa. Vocês têm um detalhe importante, era uma grande cidade, tinha mesquita, tinha área de mercado, de comércio, e essa igreja existia lá, e se tinha sinagoga, interessante, né? Também existia a igreja, então deveria ter um certo respeito entre as duas realidades das duas religiões. Então essa igreja tinha umas características importantes, por exemplo, imagens tinha nessa igreja, não as imagens que a gente vê hoje, mas tinham imagens, tinha um batistério, tinha outras características. Elas foram retiradas daí, transportados e levados para um museu para a preservação dos mesmos. Foi feito refeito no local do museu as características da igreja como era. Algumas coisas permanecem e outras coisas foram retiradas para esse museu. Ok? Éfeso, um ponto interessante aqui. Aquela questão que eu falei, que os arqueólogos têm uma característica de datar as igrejas encontradas
como fosse depois de Constantino, por toda a questão do Édito de Milão, que favoreceu o nascimento, construção dessas igrejas. Então, essa igreja foi datada depois de Constantino. Pesquisas depois com um grupo de austríaco, se não estiver enganado, constatou que essa igreja, na verdade, é de 200 anos a data dela, ou 200 ou menos ainda. Conseguiu descobrir questões de moeda, questão de material litúrgico, tudo que favoreceu a datação dela anterior ao ano 200. Então, acredito que essa igreja foi em homenagem à Virgem Maria, e tem uma característica chamada de dupla igreja, porque tem duas entradas principais grandes, que uma era em homenagem a Maria e outra em homenagem ao apóstolo João. Então ela também é conhecida como dupla igreja. E tem outro ponto interessante da história. Essa igreja serviu para o Concílio de Éfeso. Então o Concílio de Éfeso foi realizado nessa igreja. Então, mais um registro importante. Tem outras questões aí, por exemplo, batistério. Ok, tem outras questões que depois você pode olhar no meu blog, que tem mais informações, mais detalhes. Tem essa igreja aqui, é muito importante. Para mim, pelo menos, é. Essa imagem que você vê à direita aí, é uma igreja, na verdade, do 3º para 4º século, uma igreja ortodoxa, então depois de Constantino. Mas só que já existia uma igreja anterior a Constantino aí. Foram achados nessa formação aí, existiam 2 ou 3 igrejas antes do 1º século, ou melhor, durante o 1º século, melhor dizendo. E esse local que vocês estão vendo aí é a casa de Pedro, aí em Cafarnaum. Então, seria do ano 60, entre o ano 60 e o ano 80, a casa de Pedro foi transformada em uma casa, foi transformada em uma igreja, o que o pessoal denomina aqui como Domus Ecclesiam. Pega a estrutura anterior, refaz, modifica, aumenta para ser usada como culto. Mais ao fundo, acho que a imagem não está tão boa, mas ao fundo tem uma mesquita. Essa mesquita é chamada Mesquita Branca. Na verdade, essa mesquita não foi a mesquita que Cristo entrava. A mesquita realmente que Cristo entrava está abaixo dela. Chama de Mesquita Negra porque as pedras que foram utilizadas para a construção da mesquita, elas eram de basáltico. Então o basáltico é negro, consequentemente deram nome a ela, os arqueólogos agora deram nome a ela de mesquita negra, e a de cima mesquita branca, por questões óbvias que uma é clara e a outra é escura, ok? Então foi achado, por exemplo, escritos que eles chamam de grafite, por exemplo, Maria, Jesus e Pedro, foram achados assim: Pedro, chefe dos apóstolos, Pedro, príncipe dos apóstolos. Além desse registro arqueológico, foi também colocado lá no blog questões de documentação referente à casa de Pedro, que foi transformada em igreja. Existiam documentos anteriores à mesma descoberta arqueológica, ok? De cristãos que fizeram peregrinação por todos os locais santos, como Elgira, outro também que não se sabe o nome, é anônimo, não se conhece bem sobre ele, mas também que fez registros históricos sobre os locais santos, inclusive em Cafarnaum, comentando sobre a transformação da casa de Pedro em uma igreja. Outras questões interessantes que posso citar aqui agora: foi achado anzóis, foi achado redes. Então, toda a questão de confirmação que aí seria a casa de Pedro, que aí foi uma igreja já no 1º século, e essa, entre outras, tem muita documentação na internet. Se você quiser pesquisar, você vai ver e conseguir essa informação que eu estou passando a vocês com maior qualidade ainda, ok? Próxima imagem. Esse é um dado interessante. Essa foi uma das últimas, ou na verdade foi a última eu achar, que eu consegui a datação dela com a precisão, uma precisão com segurança, para não estar inventando fatos irreais, ok? Em outras palavras, mentindo. Então, essa igreja é do ano 42. Então, essa de Pedro é 68 a 80, essa é 42. E essa casa era uma casa de um senador, agora me foge o nome, acho que era Quirino.
Aquino, não lembro agora o nome, que era o pai de São Prudêncio. Prudêncio teve 4 filhos, teve me foge o nome, Prudêncio, teve Novato, Timóteo, que não, Timóteo esse não é o do Evangelho, ou melhor, do Novo Testamento, e teve teve outra irmã que agora não me lembro o nome, me foge o nome agora. A questão interessante nessa igreja aí, que ela era uma casa anterior, mas foi transformada, como outros casos que houveram, em uma igreja. Foi modificado, alterado, construído um batistério, tudo mais, para que ela pudesse ser usada, fosse servido dela como uma igreja. Prudêncio, esse é um detalhe importante, ele consta na Bíblia, em 2 Timóteo 4:21, Prudência é citado. Então fala assim, Paulo falando a Timóteo, apresenta-te antes do inverno, Eusébulus, Prudente, Lino, Cláudia, todos os irmãos te saúdam. Prudente é o dono da casa, Cláudia, que aparece aí, é a esposa dele, e Lino é o segundo papa após Pedro. Essa casa, ou melhor, essa igreja serviu aos papas durante esse momento do ano 42, lá do início do cristianismo, até o Edito de Milão. Então ela foi usada por todos esses papas. E tem outras características que eu não vou agora comentar, depois você dá uma olhadinha lá no blog. Na verdade ainda não coloquei essas informações no blog, mas eu vou colocar logo. E vocês vão poder ver com mais detalhes. Em 112 essa igreja foi transformada em basílica por um papa que agora me foge o nome. São Silvestres, não lembro agora, São Silvestre I, se não me engano. Depois eu dou uma olhadinha. E foi transformado em 112 por esse Papa, já em basílica. Ok? Tem outras informações hoje em cima desse registro arqueológico dessa casa, que seria a igreja, já existe uma igreja, entre aspas, mais moderna. Houve reformas e tal, mas fica o registro que essa igreja é a igreja mais antiga de Roma. Ok? Vamos seguir. E tem essa igreja que é interessante até para justificar aquilo que já foi dito sobre a questão muçulmana, sobre a questão das perseguições e tudo mais. Essa igreja que vocês estão vendo aí é a igreja em Antioquia do ano 40. Olha o ano. 40. 7 anos depois, se a gente conseguir datar por o ano 33, a questão da morte e ressurreição de Cristo. Alguns datam do ano 30. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe agora. Então, no ano 40, em Antioquia, essa igreja foi usada por Pedro. Pedro usou essa igreja aí, mas essa fachada que vocês veem aí já foi do ano 1100 e alguma coisa. Foram os cruzados que reformaram essa frente da igreja aí, que na verdade é uma caverna que foi transformada em igreja. Daí vocês entenderem o uso de vários locais, inclusive cavernas, para o culto, para se usar como realidade de culto cristão. Não era só as casas, eram qualquer coisa que fosse possível ser transformada em igreja. Então o culto era necessário, era preciso ter uma igreja para se cultuar a Deus, é necessário. E os cristãos antigos, como a gente vê aí essa caverna, não pensavam diferente. Um ponto interessante dentro dessa caverna é que tem um ponto de fuga. Daí vocês veem a questão da perseguição, se há necessidade de um ponto de fuga, um buraco onde podia se fugir. Daí a gente entende que teria uma necessidade, porque teria, óbvio, uma perseguição. Então, se tinha, porque tem perseguição, daí vocês veem a dificuldade de existir as igrejas antigas e todo o problema da perseguição durante o início do cristianismo e adiante, ok? Então vamos ao próximo slide. A próxima slide, essa igreja seria a igreja mais antiga descoberta até os dias de hoje. Essa igreja foi datada entre o ano 33 e o ano 70. Então, está aí nessa variação. Não se sabe a data, na verdade, os especialistas não chegaram à conclusão definitiva, mas a definição deles, que seria ou entre o ano 33 até o ano 70, estaria dentro desse período histórico aí. Então essa igreja está abaixo daquela igreja primeira que a gente citou de São Jorge,
Essa igreja também é em Riá. Essa igreja é por baixo. Daí a gente entende por que as igrejas eram em cavernas ou em situações que favorecesse o culto cristão sem ter a questão da perseguição, sem ter o problema e o medo da perseguição, que era óbvio, existia. Então essa igreja é abaixo daquela primeira igreja de 230. E essa igreja era a primeira por baixo, escondida em uma caverna, onde os especialistas, os arqueólogos conseguiram datá-la do ano 33 ao ano 70. Ok? Então ficou em um registro de 9 igrejas até o total, mas tem outras, mas eu não consegui de forma segura a datação, algumas informações, então eu preferi não colocar para não estar inventando algo que não existe. E aqui vocês podem ver mais algumas informações nesse blog aqui sobre essas igrejas. Aquela igreja de Prudência eu ainda não coloquei no blog, mas eu vou colocar. Daí vocês dão uma olhadinha no blog, compartilhem aí com o pessoal da internet, tirem suas dúvidas, qualquer coisa vocês botam alguma informação lá, alguma pergunta e eu respondo para vocês, ok? Tchau, tchau, obrigado pela atenção, obrigado.